Eu sou Simi Lahar, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Hoje eu estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. É a maior rede LGBTI da América Latina, que reúne outras organizações. Além de ser da ABGLT, eu tive uma trajetória, eu sou paraense, né? Eu milito no movimento LGBT há alguns anos. Eu militava lá num grupo chamado Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais na Amazônia. Lá eu fui conselheira estadual LGBT, depois eu fui trabalhar em Brasília, eu fui coordenadora nacional LGBT da finada Secretaria de Direitos Humanos, na época do governo Dilma. Quando teve o golpe, eu saí. Eu também trabalhei em São Paulo, na prefeitura, coordenando um programa chamado Transcidadania, que foi um programa pioneiro na política pública para a população de travestis e transexuais. E agora estou aqui na Bahia, coordenando a rede de enfrentamento à violência contra a LGBT. Eu sou petista, já desde o meu movimento, que eu fazia movimento estudantil, né, eu me aproximei do PT, eu fui me filiar em 2003, mas eu milito em meados de 1998, não parece, mas eu já tenho uma certa idade, e aí eu me aproximei do partido. E aí o tema que eu vou falar é sobre identidade de gênero e a subversão da lógica machista, elitista e patriarcal. Então, primeiro a gente vai tentar conceituar o que é essa identidade de gênero, o que a gente está chamando de identidade de gênero. Né? Muitas pessoas confundem com orientação sexual, só que orientação sexual, eu costumo dizer que é como eu me relaciono de mim para fora, com as outras pessoas. Se eu vou me relacionar afetiva e sexualmente com homens, com mulheres, com homens e mulheres, com diversidade de gêneros, ou se eu não tenho escolha alguma, ou se eu também não tenho e não quero ter essa relação, que é o caso da sexualidade. A identidade de gênero é uma outra coisa, que não tem nada a ver com quem eu quero me relacionar ou não. É como eu me vejo, então é daqui para dentro. É como eu me enxergo, né? É com qual gênero eu quero me relacionar, ou se eu não quero me relacionar com nenhum. É essa relação que determina a identidade de gênero da pessoa. Então, eu no meu caso, que quando nasci fui determinada com sexo masculino, as pessoas já determinam que você é homem. Só que na sua certidão de nascimento não vem homem e mulher, vem sexo masculino ou feminino. A minha relação com com o gênero é algo que surge depois, que nada tem a ver, né, com o meu corpo, que nada tem a ver com algo que é imposto a mim. Então, a identidade de gênero é como eu me identifico com as relações de gênero. No meu caso, eu me identifico como mulher. Então, eu sou uma pessoa transgênera. E aí, a partir da transgeneridade, a gente tem diversos conceitos, né? Transgênero, a gente vai falar sobre travesti, a gente vai falar de transexual. E aí tem uma gama de de várias identidades, que é algo que incorre somente a minha relação pessoal. O que eu quero dizer com isso? É que isso é autodeterminado. Sou eu que digo, não é um psicólogo, um psiquiatra. Por isso que a gente luta tanto para que não tenha esses laudos. Porque ninguém tem que dizer o que eu sou, além de mim mesma. No meu caso, eu me identifico como travesti. Eu gosto dessa palavra. Para mim, essa palavra tem uma subversão, uma revolução. E isso me identifica muito. Porque eu me identifico como mulher. Mas a palavra mulher, por si só, ela não basta para mim, na minha opinião. Eu tenho que dizer algo mais. Eu tenho que dizer que eu não quero essa binariedade. Eu tenho que dizer que eu não quero essa caixinha do que a sociedade impõe como mulher. Eu quero mais que isso. Eu quero subverter qualquer lógica e qualquer ordem que tenha nessas palavras e nesses conceitos. Por isso eu uso travesti. Outra coisa que nós temos que questionar e que falar um pouco para a gente entender o que a gente está falando nesse bate-papo de hoje, é de onde surge essa cisnormatividade, ou essa norma que diz que pênis é de homem e vagina é de mulher. Aonde surge isso?
né? Surge a cisnormatividade muito próximo e muito perto de quando surge a heteronormatividade, que é a norma que diz que pessoas têm que ser heterossexuais. Segundo vários livros que eu já li, vários pesquisadores que eu sigo e que eu costumo me referenciar nas leituras que eu fiz, que eu mais me aproximei, que eu mais concordei, a cisgeneridade, ela vai surgir exatamente nesse período em que surge a propriedade privada. Quando o homem precisa se estabelecer num lugar e ele precisa ter a posse daquela terra, e aquela terra, aquele espaço, aquela plantação, aquela riqueza que ele produz, é algo que tem que ser dele, começa uma relação de que o homem tem que ser o centro do poder, e que o poder, ele é masculino. Então, neste momento, surge toda uma lógica de relação sexual do trabalho, né, que impõe essas relações de gênero do homem sobre a mulher. Se não cabe uma mulher ser o central, né, se essa centralidade tem que estar com o homem, porque o homem tem que passar para alguém esse poder, para um filho, que também tem que ser um homem, e aí você começa toda essa lógica, não cabe também mulheres quererem ser homens, ou homens quererem deixar de abrir mão desse status de poder e ser mulher, vulgarmente falando, né? Então essa lógica cisnormativa era sair. Assim como era inadmissível o homem se relacionar com outro homem, porque eu precisava o quê? Procriar. E essa mulher também não pode se relacionar com uma outra mulher, isso é inadmissível, ela está para me servir enquanto homem. Então, nesse momento em que a propriedade privada, ela muda as relações, ela estabelece normas, e nasce aí o que nós chamamos de cisnormatividade. Aí você vai dizer, bom, mas isso surgiu muito antes do capitalismo. Como é que vocês dizem que o capitalismo é opressor e que essas relações de gênero são as bases de sustentação do capitalismo? Ora, vejam, a sociedade que nós temos hoje, ela é baseada num conceito que é o conceito da moralidade. A moralidade que nós vivemos é a moralidade cristã, essa moralidade que impõe culpa em nós, que diz que o que é pecado é abominável, tem que ser exterminado, e a moral burguesa que diz apenas o que eu quero, e essas características compõem o status de poder, né, de ter o poder. Então, o poder é determinado por homens brancos, heterossexuais, né? Então tem algumas caixinhas que excluem, porque nem todo mundo pode ter esse acesso, nem todo mundo pode estar no topo dessa pirâmide. Então a gente tem que criar esses critérios. Não, exatamente por isso, Marx vai dizer em um dos seus livros que para a transformação, para a gente construir uma sociedade socialista, nós precisamos acabar com a moral burguesa. Essa tem que ser uma meta. E para a gente acabar com esse conceito de moral, a gente tem que acabar com essa ideia de que o homem é o centro do poder, que é o patriarcado. Então não tem como nós, LGBTs, sobretudo nós, pessoas transgêneras, não identificarmos que o nosso inimigo é o patriarcado. E para a gente falar sobre essa opressão, né, que a sociedade capitalista coloca sobre nossos corpos, ela vai criar uma narrativa de que nós, pessoas transgêneras, somos o pecado, somos a imoralidade, somos crime. Então ela vai criar diversas proibições. E nós, pessoas transgêneras organizadas, dizemos, não, nós podemos, devemos, temos direito de ser quem somos, como achar que devemos ser. E aí surgem diversas pautas para acabar com essas lógicas e com essas regrinhas. Uma delas é o processo chamado processo transexualizador. Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que tem, né? Que é, aqui no Brasil, é uma conquista nossa, que é o direito de fazer essas intervenções, né, nos nossos corpos, para que esse corpo se adeque a exatamente o gênero com o qual eu me identifico, ou com a vivência de gênero com o qual eu me identifico, ou com a ausência
que eu não quero estar num formato tão masculino ou tão feminino. Enfim, dependendo da pessoa, ela vai querer um grau de intervenção. Pode chegar a essa intervenção cirúrgica da redesignação de sexo e pode não chegar até lá. Né? Eu estou muito bem com a quantidade de hormônio que eu já tomei, hoje não tomo mais, não quero fazer mais outras cirurgias, para mim está de boa, cheguei onde eu queria. Algumas pessoas não. Além disso, uma outra pauta nossa é a autonomia dos nossos corpos, né? É dizer que o nosso corpo só diz respeito a nós e ninguém pode intervir e dizer como eu tenho que estar em lugar A ou em lugar B. O nome social, que é quando a pessoa não fez a retificação de nome, que esta é uma pauta que também nós já conseguimos pelo STF, sem precisar um juiz ou um médico dizer quem eu sou, eu mesma posso fazer essa alteração, mas tem pessoas que não conseguem. O sistema de justiça, o sistema hoje dessa sociedade capitalista, ele é muito duro, né? Quem não tem dinheiro não faz muita coisa na sociedade, né? E, então, retificar o nome é um processo que ele foi conquistado, mas ele dificilmente as pessoas têm acesso. E enquanto essas pessoas não retificam, elas precisam do que nós chamamos de nome social, que é o nome que eu uso socialmente ser reconhecido, né, no crachá, no e-mail, nessas identificações sociais que a sociedade coloca, desde um simples crachá até o meu, né, algum certificado, enfim, algum documento que eu use socialmente. E uma outra demanda é a necessidade de que a academia nos olhe não só como uma pesquisa no campo social, né, mas que essas ciências, seja ela biológica, seja ela de um outro campo, nos olhem não só como a psiquiatria querer determinar quem somos, né, mas que essas pesquisas pensassem em produtos que nos ajudem nesse processo de redesignação, né? Imagina eu ter que tomar um hormônio que foi feito para uma mulher cis e o impacto que isso tem no meu corpo, e não há uma pesquisa sequer que pense novas lógicas de intervenções cirúrgicas, hormonais, enfim, na redesignação dos nossos corpos. Por quê? Porque nós somos pecado, nós somos vergonha, nós somos uma imoralidade. E pensar o tamanho da subversão, da revolução, que é uma transição de gênero. Imagina eu ter a audácia de dizer que eu não sou homem tendo um pênis. Isso é irracional. Que eu não sou mulher, mas eu tenho vagina. Isso é irracional para uma sociedade tão cheia de padrão, tão cheia de formatos quadrados. Então, tá na hora da gente parar de esconder a pauta. Quando a gente, na política, a gente não quer debater isso, a gente está dando margem para que digam que isso é errado. Foi essa falta de ousadia, essa vergonha de debater pautas tão importantes como essa, que fizeram a gente perder a narrativa moral, que foi a essência do golpe, que é a essência dessa última eleição, que é a essência desse governo fascista que está aí. Então, ocupar, resistir, né, enfrentar todo esse golpe que nos foi colocado só pode ser feito com muita ousadia. Então, estar com a pauta trans como uma das pautas centrais, né, desse processo de enfrentamento, de construção de uma nova sociedade, é a ousadia que a esquerda brasileira precisa para vencer essa guerra, né? Não basta nós, numa análise pragmática, termos tantos deputados ou tantos prefeitos, se nós não tivermos a ousadia de assumir o que Marx dizia, para derrotar a moral burguesa e vencer essa sociedade tão quadrada.